Que músico que faz música de comédia? O que você acha disso? Música de comédia. Fábio Cambota. Tava aí isso. hoje. Fabiano Cambota. O cara faz música de comédia? Como assim? música Não... engraçadona. Os caras, tem aquele cara, não sei se ele é inglês, o Tim Minchin. Tem mentira. Cara que é um pianista foda. Nunca viu esse cara? Esse é bom. Ele toca piano pra caralho e faz umas músicas de comédia. Eu acho totalmente sem graça isso, cara. Eu sou de uma época em que a gente fazia um tipo de humor, as pessoas faziam um tipo de humor que era realmente engraçado. Eu não consigo entender, por exemplo, quando surgiu esse fenômeno do stand-up comedy aqui no Brasil, eu não consegui entender por que isso fez tanto sucesso, cara, porque todos os comediantes que eu vi, todos eram desprovidos de humor. Assim, humor zero. Continua. Não, é verdade. E engraçado, por exemplo, você tem o Comedy Central, que é um canal que tem na TV fechada, e às vezes eu assisto pra eu tentar ver, que não é possível, que tem que ter alguém engraçado ali. E não tem, cara, ninguém. É uma coisa impressionante, assim, de Diogo Portugal, entendeu? Esses caras, absolutamente, a menor graça, cara. Não entendo. Thiago Ventura. Péssimo. Afonso Padilha. Eu sei que são todos amigos de vocês. Não, são muito todos... pelo contrário. Não, péssimo. Não, péssimos, assim. Eles não conseguem... Cara, a impressão que eu tenho, cara, é que eles estão tentando fazer o humor, cara, no meio de uma chacina. Porque, assim, graça zero. Você não vê graça nenhuma nisso. Maurício Meirelles. Péssimo também. O Maurício tava pensando... Eu acho que eu fiz uma vez um programa com ele na Jovem Pan. Pânico, né? Vocês discutiram sobre Beatles? Acho que foi. Sobre Beatles. Não, ele é um cara muito legal, assim, mas assim, como humorista, péssimo. Mais o nome, Fábio Porchat. Fábio Porchat tem boas sacadas. O pessoal, eu diria que o Porta dos Fundos é uma exceção dentro dessa mediocridade que tem no humor brasileiro. Porta dos Fundos tem algumas boas sacadas, cara. É bem legal. É uma exceção dentro desse tsunami de gente sem graça que tem por aí. Rafinha Bagos. Rafinha é um cara inteligente, bicho. Mas ele não só não é engraçado, como ele... Bom, ele se deu muito mal, né, cara? Ele tentou fazer graça de um negócio. E a premissa que eu tenho, eu sou um cara de 61 anos. A premissa que eu tenho pro humor é que o humor, ele pode ser ofensivo. Pode. Tá aí Ed Murphy, que tinha um stand-up comedy que é antológico. E é umas coisas... de laranja, aquele? É. Aquilo é pesadão. Que ele tá com um macacão vermelho. Vermelho. Uhum. Que é uma das coisas mais ofensivas que eu já vi em termos de humor, mas é engraçadíssimo. E então, respondendo o lance do Rafinha, o humor, ele pode ser ofensivo? Pode. Mas ele tem que ser engraçado. Porque quando ele é só ofensivo, aí não. Danilo Gentili? Aí é só ofensivo. Danilo Gentili é a mesma coisa. Danilo Gentili, inclusive, é meu colega de emissora. E alguém me contou, por exemplo, que sugeriram de me levar lá no programa e ele vetou. Porque eu já tinha escrito uma vez, acho que um artigo pro Yahoo, exatamente falando mal desses talk shows que se preocupam muito mais em fazer gracinha do que em boas entrevistas, né? E eu citei o Danilo. Acho que ele ficou um pouco magoado comigo, mas assim, não retiro o que eu disse. Mas é difícil, assistir o The Noite é complicado. Eu tava assistindo uma entrevista eu tava procurando a entrevista do Julian Casablancas, lá do The Strokes. Uhum. Aí tinha uma dele com a banda The Voids, que era um projeto dele da época, não sei se tá ainda hoje em dia. Cara, não tem, é impossível. Você não sente isso quando você tá assistindo um programa assim e leva alguma banda de estrangeira, ou até uma banda nacional mesmo. Fala, cara, eu queria tanto ouvir uma pergunta assim. E aí o cara tá perguntando, e vocês... Aquele integrante da sua banda que é brasileiro, ele ensinou você a falar algum palavrão? Aprendeu algum palavrão com ele? Quem que é o melhor jogador de futebol da banda aqui? Caralho, mano, você tá com uma puta de uma banda mas esse foi exatamente o mote do texto que eu escrevi no Yahoo na época e que provavelmente deixou o Danilo chateado comigo.
talk show é uma conversa. E o entrevistador, ele tem a obrigação de extrair do seu convidado coisas interessantes. Sejam elas positivas, negativas, constrangedoras, não importa. Você tem que estar lá para você extrair do cara boas sacadas, boas observações. E o que a gente menos vê, e isso é uma coisa que vem do talk show americano. São raríssimos os talk shows que você assiste que realmente você vê o cara com uma pauta para puxar alguma coisa legal. Por exemplo, o Jimmy Fallon, por exemplo, virou um negócio absurdamente ridículo. Conteúdo zero. Acho que o Larry King era bom. Era um dos melhores. O Larry King foi um dos melhores. Letterman também. O Letterman no começo era muito bom, porque depois ele se rendeu a essa. O Jay Leno, por exemplo, é terrível. O Conan ele consegue. O Conan ele tem uma irregularidade muito grande, cara. A impressão do Conan que eu tenho, cara, é que ele tem uma equipe de pauta que às vezes ele pega uma pauta de alguém que é boa e outras muito ruins. E aqui no Brasil, mesmo o Jô no começo era muito legal. Mas, cara, não dá pra você fazer talk show diário. Isso é impossível. Você trazer gente interessante o tempo. E eu sou muito grato à equipe do Jô Soares, porque assim, eu entrei na televisão por causa do Jô Soares. Quando eles me chamaram para fazer uma entrevista, para falar de discos e para falar de uma revista que a gente estava lançando na época, a Mosh. E assim, a minha entrada na televisão eu devo ao Jô Soares. Porque foi uma das entrevistas mais longas, depois a produção me falou, uma das entrevistas mais longas que teve no programa. E isso gerou o interesse de da Luciana Gimenez em me chamar para participar do programa e depois para ter um quadro lá. E depois o Raul Gil me chamou. Então, assim, a minha entrada na televisão foi por conta disso. Mas mesmo o Jô Soares, nos últimos tempos, cara, ele estava absolutamente cansado. E o Jô teve um problema muito... Talk show é um negócio que depende muito da equipe de pauta. E quando o Jô perdeu o Max Nunes, já era. Então todos esses outros talk shows, Danilo, Rafinha, quem mais? Acho que não. No Brasil não tem, né? Não tem mais. Tinha o do Porchat, né, que ele fazia. Tinha o do Porchat, que era ruim. Que era muito ruim, cara. Por quê? Porque ali era o Porchat sozinho, cara, com uma equipe de pauta fazendo perguntas pseudo-engraçadinhas, cara. Tem o da Tata Werneck, que é na Multishow. Então, cara, ali eu acho péssimo. Primeiro porque eu não entendo o que a Tata fala. A Tata tem problema de dicção. A Tata precisa realmente de um fonoaudiólogo. Muito. Porque assim, ela fala de uma maneira tão atropelada que você fica na dúvida mesmo do que ela falou. E é um programa que ali, cara, é único e exclusivamente feito para obter resposta engraçadinha. Para ter interatividade engraçadinha. Que é uma coisa que agrada muito ao público retardado, né, cara? Então, assim, eu acho que talk show tem que ter humor? Tem, claro que tem. Precisa ser humor engraçado. Aliás, a premissa toda da comédia brasileira hoje é que ela não é engraçada. Não é. Eu vejo alguns programas no Comedy Central, por exemplo, que dizem, tipo, a culpa é do Cabral. Meu, fora de brincadeira. Não, fora de brincadeira. Qualquer pessoa que tenha uma personalidade um pouco mais depressiva, corta os pulsos, cara, assistindo aquilo ali, cara. Né? É uma coisa impressionante, muito horroroso. A gente tem que ligar pro Regis no Tarja Preta. Sim. A gente tem um outro programa aqui que a gente faz quinzenal, sábado sim, sábado não. E a gente faz um programa de rádio. A gente vai te ligar pra falar mal de comédia. Tá, ok. Pode ser? Pode, claro, sem problema. Combinado. No próximo a gente vai ligar. Só que eu vou o seguinte, bicho, risada zero. Tá. Porque... Mas tu sabe que tu é tão honesto que se torna engraçado. Pela honestidade que tu traz. A gente tá rindo aqui. Isso, de alguma forma, tu faz comédia. Já me falaram isso, sabia? Já me falaram que eu tenho uma espécie de humor mal-humorado. Ou mau humor bem-humorado. Não sei, já me falaram isso muitas vezes. Conhece o Don Rickles?
Ele era amigão do Frank Sinatra, um comediante. Don Rickles. É um careca? É. Esse cara é sensacional. Tu tava falando algumas coisas, eu lembrei um pouco E dele. ele não ria nunca. É. Ele falava assim... Tem aqueles que eu acho muito legal, aqueles toasters que tinham antigamente, Aham. que você levava um convidado pra você desancar o cara. Sim. Aí tentaram fazer isso recentemente, muito sem graça. Fritada aqui no Brasil. Não, fritada. Horrível aqui, né? Não, horrível, cara. Horrível. Achamos o nosso cara Não, na mídia. Provavelmente. o fritada, eu tenho sinceramente a vontade de desligar e fazer uma fritada na minha cozinha. Com a Pegar cara. uns ovos, assim, não. Meu, não, péssimo. Agora, essas fritadas que tinham nos anos 70, cara, tem uma do Peter Falk. Ah. Eles estavam fritando o Sinatra. E aí chamaram esse cara, que é sensacional, Don Rickles. e chamaram o Peter Falk, cara. E ele subiu no palco de Columbo, com o capote. Meu, de um cinismo impressionante. E eu sempre cito esse stand-up do Eddie Murphy, que é uma das coisas mais ofensivas e engraçadas que eu já vi, cara. Boa. Mas precisa ser engraçado. Senão é só patético.